Salmos, Terrilá, os Salmos. O que são os Salmos, né? Os Salmos, eles são a junção, obrigado, senhor, da experiência e da devoção. Os salmistas, eles não escreveram canções frias, eles escreveram vida. Quando nós olhamos para os salmos, às vezes me dá a impressão de que o próprio escritor está do meu lado, e às vezes parece que eu sou o escritor daquele salmo. Tem momentos que eu estou lendo Janaína e eu falo, cara, parece que esse salmo é exatamente o que eu estou vivendo nesse exato momento. Por isso que eu disse que os salmos, eles são a junção da experiência mais a devoção. A gente vê os salmos falando sobre alegria, sobre tristeza, sobre vitórias e derrotas, sobre confiança, fé. Fala sobre a vida dos justos, a vida dos ímpios. Os salmos, eles falam sobre lamento, falam sobre vitória, falam sobre força. Tudo isso faz parte do aspecto cotidiano da vida deles. Os salmistas, quando eles pegavam para escrever, e eles escreviam os terrilás, as canções, os louvores, isso era fruto de uma experiência profunda que eles tinham com o Senhor e com aquela situação. Então, às vezes, um salmista, ele estava enfrentando uma situação, e ele olhava para aquela situação e se lembrava do Senhor. E quando ele se lembrava do Senhor, ele fazia uma canção. Pois os salmos, se você olha para a estrutura dos salmos, você vão ver muito paralelismo. Eles começam falando sobre as dificuldades, mas depois, logo depois, no próximo versículo, você vai ver o salmista louvando a Deus em face daquela dificuldade. Salmo de Davi, em determinado, ele escreve: olha, eu estou num charco lamacento, eu estou em um lodo sem fim, eu estou mal, estou na pior. E aí daqui a pouco ele fala assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, me tirou do charco de lodo, firmou os meus pés numa rocha, colocou na minha boca uma canção, um hino de louvor ao seu nome. A gente vai ver esse paralelismo, profeta, né, o tempo inteiro. O tempo inteiro ele está falando sobre as dificuldades, mas logo ele recobra, parece, a consciência e fala: calma aí, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Há sempre um louvor na garganta, há sempre um louvor no interior, há sempre um sentimento no interior do salmista diante de Deus, sempre há. O salmo, ele não é música em seu sentido frio, como eu disse, mas em seu sentido mais profundo, é vida. Então, se sentir é viver, o que eles escreveram foi a vida deles. Eles não escreveram apenas dos seus sentimentos. A gente pode fazer isso, qualquer pessoa pode fazer isso, mas diante de Deus eles estavam escrevendo sobre as suas vidas. Eles estavam colocando as suas vidas diante de Deus, quando eles estavam ali com a ponta da sua pena, como em determinado momento, ele vislumbrado com um grande casamento, um salmista escreve: a minha língua, aliás, as minhas mãos são como, a minha língua são como as mãos, a pena nas mãos de um destro escritor. Ele está todo instante pronto para louvar ao Senhor. Ele está com
com a pena nas mãos, prontos, e a sua língua pronta, e o seu coração pronto para esboçar ao Senhor um hino de gratidão, um hino de louvor, um hino de reconhecimento da sua dignidade. Isso é o salmo. E o que não são os salmos? Salmos não são cálculos matemáticos, rimas. Qualquer um de nós pode fazer isso aqui. Qualquer um de nós pode pegar, inclusive hoje, com a própria inteligência artificial, você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar a canção, o estilo da música, algumas palavras que você quer encaixada ali. Você dá um clique e ele vai te dar uma letra, ele vai te dar uma melodia, e ele vai te dar inclusive uma voz. Se você quiser a voz dos anos 70, ele vai te dar uma voz dos anos 70. Se você quiser uma voz dos anos 2000, ele vai te dar uma voz dos anos 2000. Se você quiser uma voz dos anos 40, ele vai buscar referências dos anos 40. Mas, meus irmãos, salmo não é isso. Salmo não são hits para atender uma indústria gospel. Os salmos não são hits para atender um público que está o tempo inteiro ávido por música. Não, o salmo não é isso. O salmo é resultado, como eu falei, é fruto de experiências profundas e uma devoção profunda ao Senhor. Isso é salmo. Isso é salmo. Eu tenho pensado sobre isso há algum tempo já. Inclusive eu tenho sido cobrado, fui cobrado pelo Senhor, porque nessa casa o Senhor me colocou como graciosamente alguém que lidera a equipe de adoração, lidera a equipe de adoração. Eu fui pedagógico ao dizer isso, porque quem lidera a adoração em si é o Senhor, é o próprio Espírito dele. Então ele me deu a graça de estar sendo conduzido por ele para conduzir esta equipe e cooperar para que a igreja consiga capturar aquilo que o Espírito está falando, nos dando a graça de traduzir aquilo que nós estamos capturando também pelo Espírito. E o Senhor me cobrou há um tempo, pastor Agi. Eu preciso falar sobre isso. Nós, inclusive, não sabemos quanto tempo ainda nós estamos aqui. Você não sabe quanto tempo você está aqui ainda, então nós precisamos ser intencionais em todos os aspectos, em todos os momentos, na mesa que sentarmos, onde nós estivermos. Os salmos, eles não são frutos de aleatoriedades, Duda. O salmo não é uma coisa que do nada pareceu um salmo. Não, salmo não é assim. Não é isso. Existe, como eu disse, intencionalidade em todos os salmos. Eu não sei vocês, eu tiro isso para mim, mas quem aqui nunca recebeu respostas lendo o salmo? Quem aqui nunca sentiu uma exortação lendo o salmo? Então salmo é doutrina também. Salmo é profecia. A quantidade de salmos messiânicos que nós temos aqui. Então o salmo, ele é maravilhoso, é uma riqueza histórica, uma riqueza poética, uma riqueza de profundidade do Senhor. Eles conheciam o Senhor. Você quer saber sobre devoção? Nós estamos cantando sobre isso. Leia salmo. Eu gosto de salmo porque o salmo também ele é muito simples. Geralmente o salmo ele é autoexplicativo, ele começa e finaliza basicamente um assunto no mesmo salmo. Então você sempre vai encontrar uma história escondida por trás do sentimento que está sendo compartilhado ali. E você pode dizer assim para mim, mas isso não é para mim não, profeta, porque eu não sei cantar, eu não sei tocar, nem compor, então isso aqui não é para mim. Mas eu quero dizer para você, que você pode até não ser um salmista, mas a sua devoção libera um som ao Senhor. A sua devoção libera um som, a sua devoção libera um aroma, ele sente um cheiro. A sua devoção, ele
ele vai para diante do Senhor como um perfume, como um incenso. Eu fiquei muito tendencioso a falar sobre intercessão. Eu estou me segurando, inclusive. Quero falar só uma coisa interessante sobre a intercessão, que está dentro dessa questão do Salmo. Para você ver que o Salmo, ele está basicamente em todas as áreas da nossa espiritualidade, a Salmo. Tanto que o apóstolo Paulo, ele nos orienta, no momento de culto, a entrar de que maneira? Uns têm Salmo, outros hinos, cânticos espirituais, uns profecia. Tem uma pessoa, uma função na igreja ortodoxa russa, na igreja ortodoxa, e isso mais especificamente na Rússia. Eu estava lendo um livro esses dias do Jim Go, e ele fala um pouco sobre isso. Ele fala que em determinado momento da sua liturgia, eles estavam lá no ambiente, no prédio onde a igreja ali estava reunida, e entrou um homem com uma função chamada chantri. Chantri é uma função de alguém que se assemelha à figura de um sacerdote da antiga aliança. Eu não vou aqui falar sobre o que eu acho, se eu acho certo ou se eu acho errado. Eu só falo uma coisa, eu achei muito interessante, porque o que aconteceu é que no momento que ele entrou, ele estava vestido como um sacerdote, e ele estava com um incensário na mão, balançando esse incensário, e enquanto ele fazia isso, ele salmodiava. Ele cantava salmos enquanto ele balançava o seu incensário, o incenso ia subindo e ele liberava salmo ao Senhor. A igreja com certeza repetia aquilo que ele cantava, como um coro responsivo. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E a igreja toda cantava a mesma coisa. Então essa figura de um intercessor salmodiando, isso é lindo, profetiza. Isso é lindo, e nós precisamos aprender com alguns detalhes que a Escritura ela deixa para nós. Se você deseja interceder, comece intercedendo salmos. Tem muita coisa aqui para você interceder, mas o assunto, eu quero continuar, eu não quero esticar muito hoje. Eu quero falar sobre devoção, porque, como eu disse, você pode até dar uma desculpa para mim de que não sabe cantar, não sabe tocar, não sabe nem compor, enfim. Mas ter devoção é algo que está disponível a todo aquele que tem fome, sede, desejo pela presença. Você tem fome, sede e desejo pela presença? Então não importa se você é um salmista, não importa. Importa que você tem devoção. E se você tem devoção, existe um aroma, existe um som que está sendo liberado de você para o Senhor. E eu quero falar sobre isso. Muitas pessoas confundem devoção com devocional. Eu preciso explicar isso? Tá. O que é devocional, irmãos? O devocional é o nome que nós damos ao momento em que nós nos retiramos para ficar a sós com o Senhor, e ali nós lemos a palavra, nós meditamos, nós oramos, nós ficamos em silêncio no nosso momento de solitude. Isso nós chamamos de momento devocional. O devocional é um momento, mas a devoção é uma vida. Isso precisa ficar claro para nós. Devocional, você tem um momento. Você pode, inclusive, do nada aparecer, uma pessoa está fazendo devocional, você chega perto, por acidente. Você está fazendo devocional? Tô. Pô, senta aí, vamos fazer junto. Beleza. Agora, devoção não é assim. Devoção não é assim. Devoção não compreende um momento. Devoção não é um acidente, meus irmãos, de percurso. Devoção não é uma coisa que acontece do nada. Devoção é a intenção de devotar a sua vida ao Senhor.
é uma entrega total. Isso é devoção. Eu dedico a minha vida totalmente ao Senhor. Então, não é sobreviver momentos isolados. E talvez muitas pessoas podem dizer: não, eu tenho devoção porque eu tenho devocional. Não, não é assim. Você tem o seu devocional porque você tem devoção. Porque se o devocional for primeiro, se o serviço for primeiro, você pode estar ali às vezes por conta de uma dívida, de se sentir em dívida com o Senhor, e não há nada que você possa fazer para pagar aquilo que Cristo fez por você. Às vezes você está ali por dívida, às vezes está ali por remorso, às vezes você está ali por obrigação. Mas devoção não tem obrigação. Devoção é expressão espontânea e voluntária de nós estarmos na presença dEle. Há voluntariedade no seu interior, glória a Deus. Então existe a devoção. Agora, porque há pessoas que têm devocional, mas não têm devoção. Mas é impossível que uma pessoa que tenha devoção não tenha devocional. Fica mais claro? Eu posso ter passar vários momentos até isolados, e até às vezes todos os dias ter lá um momento ou outro com o Senhor. Mas a devoção, meu irmão, devoção não é momento. Tem um texto, abra em Salmo no capítulo 25, versículo 5, leia para mim, por favor. Pode ler aí onde você está, com a voz baixa mesmo. Salmo 25, 5. Olha só: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero todo o dia. Se a palavra o estivesse retirado daí, ficaria como? Por ti espero todo dia. Mas o que ele está dizendo é que por ti eu espero o dia todo. Ele não está dizendo que espera ao Senhor todo dia. Isso já foi vencido, isso já é bom, isso já é muito bom. Só que uma pessoa que diz: Senhor, eu espero você todo dia, uma vez por dia eu estou aqui para a gente poder ter um momento. Essa pessoa pode ter um devocional, mas a sua vida de devoção pode ser capenga. Agora ele está dizendo aqui uma coisa que é mais profunda. Eu não sei se estão conseguindo compreender, mas aqui ele está dizendo que por ti eu espero o dia inteiro. Ele está basicamente dizendo: Senhor, estou aqui. A hora que você quiser vir, a hora que você quiser aparecer, a hora que você quiser falar, eu estou aqui para poder te ouvir. Ele não estava interessado em ter um momento apenas com o Senhor. Ele estava falando assim: Senhor, se você quiser vir o dia todo e ficar o dia todo aqui, eu estou disposto a ficar o dia todo com você. Isso é ter uma vida de devoção, é esperar, é ansiar o dia inteiro pela presença do Senhor. Isso é ter vida de devoção. Esse texto para mim explica muito bem. E esse texto é de um cara, é de um homem que foi em registro o homem com maior nível de devoção da Escritura, que é Davi. Segundo aquilo que nós conhecemos, mais de 70 salmos dos 150. Alguns vão dizer 74 e outros há uma briga se foi Moisés, se foi Davi. Mais de 70 salmos escritos. Um rei. Um rei. Eu acho isso interessante porque a vida desse cara, a vida desse homem exalava, como nós estávamos falando, ele tinha um cheiro que por onde ele passava, esse cheiro ficava, era impregnado. Ele tinha um compromisso, isso era visível. Ele amava o Senhor, e isso não era uma coisa secreta, isso era uma coisa clara para todos. Até porque
a sua geração cantava sobre ele. Vamos ver isso? Salmo 21. Eu não vou resistir e eu vou ler ele inteiro. Salmo capítulo 21 diz: o rei se alegra na tua força, ó Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Esse salmo, ele é um salmo messiânico, mas a figura, a sombra está em Davi. Davi é a sombra neste momento do Messias. Vamos continuar. Versículo 2 diz: cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Tu o proveste das bênçãos da bondade, puseste-lhe na cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e tu lhe deste, longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua vitória, de honra e de majestade o revestiste. Certamente o abençoaste para sempre e o encheste com o gozo da tua presença. Uau! Pois o rei confia no Senhor, pelo constante amor do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. A sua posteridade destruirás da terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Embora intentem o mal contra ti e maquinem ardis, não podem prevalecer, pois tu lhes farás voltar as costas, e contra os seus rostos assestarás o teu arco. Exalta-te, ó Senhor, na tua força, cantaremos e louvaremos o teu poder. Olha esse verso 6 e 7. Certamente o abençoastes para sempre, e o encheste com o gozo da tua presença, pois o rei confia no Senhor, pelo constante amor do Altíssimo nunca vacilará. Esse é um salmo de Davi, mas é um salmo sobre Davi. Nesse momento, Davi estava escrevendo daquilo que o povo cantava sobre ele. Mas não apenas isso, eles não estão aqui falando, escrevendo apenas da relação de Davi com Deus, mas da relação de Deus com Davi. É visível, meus irmãos, ele está falando assim: olha, certamente o Senhor o abençoou para sempre, e o encheste com o gozo da tua presença. O que você acha que o povo via para falar isso de Davi? O povo via exatamente o que aconteceu aqui há alguns instantes atrás. Porque gozo aqui é a alegria, é o júbilo, é o regozijo, é a dança, é a espontaneidade, é a voluntariedade, é o vigor. Enfim, é todas essas coisas que sobremaneira exaltam ao Senhor. Isso o povo estava cantando acerca dele. Os reis têm canções, irmãos? Os reis têm canções? Sim. Se você olha para a história, você vai ver muitas pessoas, muitas canções de muitos reis. Os seus súditos, eles cantaram sobre as suas vitórias, sobre as suas lutas, sobre a sua prole, sobre a sua fé, suas festas, sobre as suas mulheres, sobre os seus vinhos,
sobre a sua herança, sobre o seu poder, sobre a sua grandeza. Mas aqui o povo estava cantando que Davi amava o Senhor, tanto que Deus encheu ele de alegria. As canções de Davi não falam apenas sobre o fato dele ter sido vitorioso, sim, mas isso não enchia o coração de Davi. Davi não queria cantar sobre isso. Davi, ele estava cantando sobre a relação dele com o Senhor. A gente estava cantando agora há pouco aquela parte no final da primeira canção, me lembra? Todas as minhas fontes estão em ti. Faz aí, mano, me ajuda. Tá em ré mesmo, né? Todas as minhas fontes de prazer estão em ti. Todas as minhas fontes de prazer estão. Todas estão. Todas as minhas fontes de prazer estão em ti. Todas as minhas fontes de prazer. É uma coisa que a gente parece que não cansa de cantar. Então cante mais. Então cante mais, vamos. Todas as minhas fontes de prazer estão em ti. Todas as minhas fontes de prazer estão em ti. Tem um momento, irmãos, tem um momento que Davi, parece que ele estava numa reunião em que o pessoal estava dividindo a herança. Talvez ele estava até orientando aquelas pessoas ali, Rafa, trazendo luz, trazendo até calma. Talvez eles estivessem brigando uns com os outros. Não, eu quero essa parte. Não, essa aqui é a minha parte. Não, essa aqui não dá nada. Essa aqui não tem nenhum riacho. Essa aqui não tem, você planta, não nasce. E Davi estava olhando, eu penso assim, me deu o direito de pensar isso, de imaginar isso. O Salmo me dá esse direito por conta da poesia. E ele sentado, e ele falava: todas as minhas fontes de prazer estão. Aí ele vai falar assim, Alisson: olha, Senhor, Tu és a porção da minha herança. Tu és o bem mais precioso que eu tenho. Aí ele vai falar assim: olha, eles estão jogando as linhas aí, demarcando as áreas que eles desejam. Mas sabe de uma coisa, Senhor? As minhas linhas, as minhas demarcações caíram em lugares deliciosos demais. As minhas linhas, ou seja, a demarcação da minha herança, pastor, caiu foi no Senhor. Eu não quero essa aqui que eles estão brigando. Eu não quero essas coisas, eu quero o Senhor. Você é a porção da minha herança. Se lasca esse negócio aí de ficar brigando por causa de terreno, por causa de coisas dessa vida. A minha porção é o Senhor, nele eu esperarei. Grande é a tua fidelidade para mim. Eu posso até plantar e pode até nascer, mas do Senhor vem a minha vida, e é para Ele que a minha vida vai. É no Senhor, meus irmãos. Davi falava sobre isso. Davi, ele não queria cantar sobre outras coisas. Davi errou, irmãos. Davi errou, cara. Davi, ao invés de ir para a guerra, ele ficou ocioso dentro de casa. Depois ele viu uma mulher se banhando. Vai lá, deseja, a tem, engravida, faz ali uma maracutaia para ver se
Se o esposo, Urias deitasse com ela, ele não cai nessa. Davi assassina o cara, porque manda uma carta, ele carrega a carta de óbito dele, coloca na mão do general, e a carta está escrita assim: coloca Urias lá na frente da batalha. Mata ele vai ficar na frente de todo mundo. Irmãos, olha o que esse cara fez, mas tem uma coisa: Davi amava o Senhor, ele foi ávido em se arrepender. Quando Natan falou com ele, profetiza, ele logo falou assim: meu Deus, esse cara merece a morte, esse cara é você. Ele se arrepende. Irmãos, todas as nossas fontes de prazer ao Senhor. A gente não tem que buscar outras coisas, a gente não tem que desejar outras coisas, a gente tem que desejar apenas Ele. Ele é a porção da nossa herança. O povo cantava sobre esse cara, a devoção dele era notória. Quando ele desfilar, ele não era um homem de ficar desfilando, ao meu ver, com a sua majestade entre o povo. O povo, na verdade, lembrava de Davi pulando e dançando na presença de Deus de maneira vulnerável. É assim que eles se lembram de Davi. Eles se lembram de Davi, não sei se vocês se lembram. Vocês se lembram do momento em que, lá em 2 Samuel, no capítulo 6, Davi estava voltando com a arca depois daquela incursão que foi péssima. A arca foi para a casa de Obed-edom. Depois ele percebe: cara, eu fiz uma besteira. Não é dessa maneira que eu devia ter trazido a arca. A presença de Deus não pode ser carregada sobre bois, ela precisa ser carregada sobre os nossos ombros. Ei, vamos fazer direito, mas deixa eu fazer uma coisa: pega essa estola sacerdotal aí e eu vou vestir ela. Mas como assim? Ele não era um sacerdote. Ele não era um sacerdote. Davi é o tipo de cara que queria viver perigosamente. Lembrei da sua palavra de ontem, igual o Rafa. Lembrei da mensagem do Rafa ontem lá. Ele era o tipo de cara, pastor, que ele gostava de viver perigosamente. Ele foi lá, no momento que ele estava com fome, pediu pão ao sacerdote. O sacerdote: olha, esse aqui é da proposição. Não, pode dar, eu como. Ele conhecia o Senhor, ele sabia. Tem um texto aqui na Escritura, num salmo, é sério, é maravilhoso, que diz assim: Senhor, examina-me, prova-me, esquadrinha-me. Ele fala, é redundante: Senhor, examina-me, prova-me, esquadrinha-me. Por que ele está falando isso? Porque ele tinha uma reputação para zelar. A gente prega muito contra a reputação aqui, estamos certos? Sim, mas ele tinha uma reputação para zelar. Ele tinha uma fama para zelar. E a fama não era diante dos homens. Tanto que ele fala assim: Senhor, olha, da minha boca nem o nome dos ímpios vai sair. Eu não vou me sentar com eles, Senhor. Pode provar o meu coração, pode esquadrinhar o meu coração. Olha para mim, veja se há em mim um caminho mau. Não é porque ele era arrogante para dizer: olha para mim, Senhor, olha como que eu sou o cara, como que eu te amo. Não, ele está falando isso no sentido de: por favor, se você encontrar alguma coisa, expurga-me tu daquilo que me são ocultos. E depois ele fala: Senhor, por favor, olha, examina-me, prova-me, esquadrinha-me. Essas expressões, elas têm a ver com a prova de um metal. Fala da prova de um metal. E a primeira prova é com os olhos: examina-me. A segunda prova é com o cheiro. É como se alguém tivesse... Desculpa a live aí, velho. É com o cheiro. Ele está dizendo: examina-me, olha o meu coração, cheira o meu coração, sente o cheiro, veja se você gosta do que você está sentindo. Eu quero que você goste do que você está sentindo. Eu quero que você goste do que eu estou enviando. Mas por favor, prova-me, esquadrinha-me, olha para dentro de mim. Ele era um homem que zelava pela sua reputação. E irmãos, já pulei aqui um monte de coisa. Estou bagunçado hoje, Senhor, me ajuda, meu Deus.
O final do ano passado, dentre algumas coisas, algumas palavras que eu recebi uma palavra muito específica que diz muito a respeito de como eu estava me vendo naqueles dias na minha relação com Deus. E isso diz não apenas de um momento, como nós falamos no início, mas de uma vida. O irmão Vitor, o Estocco, ele liberou uma palavra muito pontual sobre mim. E ele falava que ele me via com as mãos fechadas, e eu apertava tanto, a ponto de que o sangue descia, mas a minha mão permanecia fechada, ela não abria. Aquela palavra veio confirmando algo que o Senhor já estava falando comigo há um tempo, de que o Senhor me chamou para não folgar. Ele me chamou para não folgar. Profetiza. Ele disse: você, Daniel, é um homem que não folga. Você é um homem que não pode folgar. Você é um homem que precisa ficar com as suas mãos como se estivesse empunhando uma espada. E você está com a tua mão tão fechada e tão firme, a ponto de que essa espada, ela acaba se fundindo a sua mão e ela se torna a extensão de quem você é. E eu sinto isso, irmãos, acerca da minha devoção. Não estou aqui dizendo o que eu sou, estou dizendo o que eu preciso ser para os irmãos. Isso não é algo que eu já alcancei, é algo que eu estou correndo para alcançar, porque todos os dias é um dia que você precisa dar um sim à sua vida de devoção. Porque a devoção não é uma porta que você abre uma vez, a devoção é uma porta que você abre todos os dias. Esta casa, ela tem como uma essência isso. Uma devoção tão firme, tão violenta. E a gente tem homens, a gente fala sobre Davi, mas nós temos homens nesta casa, nós temos mulheres nesta casa, que tranquilamente eu poderia falar sobre eles aqui, vocês sabem. Os nossos heróis estão vivos. Isso fala sobre quem nós somos, meus irmãos. Isso fala sobre quem nós somos. Devoção não é aquilo que nós fazemos, devoção é aquilo que nós estamos nos tornando. Existe fogo dentro de você? O Espírito está dizendo: eu quero colocar fogo no seu interior. Eu quero colocar um fogo da presença dentro de você. E se você está se sentindo apagado, eu quero incendiar o teu interior. Mas abandone as suas aleatoriedades. Abandone as suas aleatoriedades, irmãos. Abandone as suas aleatoriedades. Repita isso comigo. Eu preciso abandonar as minhas aleatoriedades. Ontem nós estávamos conversando à noite, eu, Gabriel, Raíza, Rafa, aqui em casa, e nós estávamos falando sobre a importância disso e como é bom ter momentos de descontração, sim ou não? É bom ter momentos de descontração. É pecado? Desde que, não é pecado, desde que esses momentos de descontração não virem distração para você. Abandone as suas aleatoriedades. O homem de devoção está para a precisão, como um homem aleatório está para as suas aleatoriedades. O que você é? Um homem, uma mulher de devoção, ou um homem e uma mulher que investe em aleatoriedades? E eu me lembro de algo muito interessante sobre Davi. Eu imagino dessa forma. Eu imagino como que naquele momento que Davi, ele está dentro da sua casa, saindo para poder cuidar das malhadas. E o pai e os irmãos de Davi falam: onde é que você vai? Eu vou lá cuidar das malhadas. Aí eles viram para ele e falam: com a harpa? Aí assim, é porque elas gostam de, quando eu estou ali dedilhando, e elas me seguem quando eu estou dedilhando, elas conhecem, e eu até acredito. Cadê? Me dá o tom aí.
É o Ré? Aumenta aí o seu teclado, por favor. Irmãos, eu preciso de música hoje. Quando você olha sobre devoção, é muito difícil você remover a parte da música. Olha para o Salmo, né? É música. Cadê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De novo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Vamos lá. O Senhor. E as ovelhinhas? Bé, bé. E nada me faltará. Vem, cadê as ovelhinhas? Não vem não? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Cadê o bé? Cadê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meu Deus. Com a harpa. Davi, você vai fazer isso com a harpa? É, porque elas gostam de ouvir. Cadê o cajado? Ei, esqueci do cajado. Ele podia até esquecer do cajado, meu irmão, mas da harpa ele não esquecia. Ele não esquecia da harpa. Ele não esquecia da harpa. Para mim, Davi dava desculpas para estar com o Senhor. É porque elas gostam de ouvir. Eu vou lá para as malhadas. Então vai, leva esse negócio, leva essa harpa. E aí quando vinha o lobo era cacetada de harpa e de cajado, para um lado e para o outro. Quando vinha o urso era cacetada de harpa e de cajado. Mas ele estava ali, irmãos. Ele dava desculpas. Você tem dado desculpas? Vou melhorar essa pergunta, ou piorar. Qual é o tipo de desculpas que você tem dado para o Senhor? Ou, qual é o tipo de desculpas que você tem dado? É desculpas para estar com o Senhor, como Davi, ele, na minha forma de pensar, ele dava? Ou você está dando desculpas porque você não conseguiu entrar, porque você não foi? Porque você tem uma semana que não sabe o que é falar com Deus, porque você tem 2 dias e você parece que não está sentindo falta, e quando você vai novamente para poder cavar novamente aquele poço que foi entulhado nesses 2 dias. Deus está chamando você para desentulhar esses poços hoje, meu irmão, e tomar uma postura, uma decisão, Jaque, de eu vou viver uma vida de devoção. Devoção não é momento, devoção é vida. Eu não tenho um momento de devoção, eu tenho uma vida de devoção. Deus não quer que você tenha momentos devocionais, Deus quer que você tenha uma vida de devoção a Ele. Sangre as suas mãos, meu irmão. Sangre as suas mãos, mas não abra, não folgue. Você faz parte dessa casa, as palavras estão sobre você. Você foi chamado para não folgar também. Não folgue. Não folgue. Não folgue. Vinícius, não folgue. Pegue a espada da devoção, agarre ela com toda a sua força, não solte ela, mesmo que ela sangre o seu braço, não solte, permaneça, meu irmão, em nome de Jesus. O Senhor, Ele quer sentir o seu cheiro, Ele quer sentir, Ele quer ouvir o aroma. Deus ouve cheiro e Deus sente som. Salmo é poético, então me dá licença. Sem graça, obrigado, profeta. O Senhor, Ele está nessa manhã abrindo assim, profetiza Rô, a porta, pá,
Está aberto. Venha. Está aqui, ó. Você achou que estava fechado, mas está aberto. Eu não estou triste, eu não estou bravo com você. Entra. Você está se sentindo culpado? Abandona a culpa, entre. Vamos entrar, irmãos. Vamos entrar, vamos permanecer. Olha, a escritura, o salmista, ele falando lá no Salmo 34, quem poderá subir? É 34 ou 24? 24. Quem poderá subir e permanecer no monte santo do Senhor? Quem poderá? Ele fala, aqueles que têm mãos limpas e corações puros. Mas depois ele vai falar sobre a geração de Jacó. Irmãos, a geração de Jacó era uma geração legal? Não era. Ele não está falando que aqueles que vão subir é gente perfeita, é gente que não erra. Ele não está dizendo isso, que para permanecer você tem que ser perfeito. Não, você precisa amar o Senhor. Janaína, você precisa desejar o Senhor com todo o seu coração, de toda a sua alma. Luana, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Nós não podemos ser homens circunstanciais. Devoção não combina com circunstancialidade. Se você é um homem ou uma mulher que está sempre dando desculpas por conta das circunstâncias, você não é um homem de devoção, uma mulher de devoção. Homens e mulheres de devoção, não importam o que está acontecendo do lado de fora, porque aqui dentro existe um secreto com Deus, e você está aqui, ó, amando o Senhor com todo o seu coração. Eu não consegui ter um momento hoje e entrar na presença. Não, meu irmão, você está na presença. A gente tem que parar desse negócio de entra e sai de presença, entra e sai de presença, entra e sai de presença. Não, nós não podemos ficar nessa de entrar e sair da presença. Nós precisamos subir e permanecer. Quem poderá subir e permanecer? Geração de Jacó. Olha que pegadinha, olha que coisa linda que ele está dizendo. Vocês não são perfeitos, mas tem uma chave, tem um código em você que destrava e que te dá acesso a entrar. E o nome dela é Jesus Cristo. Para mim é o maior nível de devoção, porque depois de um dia de cansaço, de ministério, de trabalho, de cura, de libertação, a escritura fala que todos foram para a sua casa, mas ele subiu ao monte para estar a sós com o Pai. Qual é a desculpa que nós estamos dando? Estamos dando desculpas para estar com Ele, como Davi? Ou estamos dando desculpas porque não estamos com Ele, não estivemos com Ele? Muitas vezes as nossas dificuldades, desculpas para com a vida de devoção procedem de uma ideia de que essa é a nossa obrigação. Mas responsabilidade de buscar ao Senhor não é para nós obrigação, é honra, é um privilégio. O apóstolo Paulo, ele exorta Timóteo sobre as coisas que ele deveria fazer, ensinando presbíteros e a igreja. E entre tantas instruções que ele dá, ele diz assim: escrevo-te essas coisas esperando ver-te em breve. 1 Timóteo capítulo 3, verso de número 14 em diante. Para que, se eu demorar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Do nada ele manda essa: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Como proceder na casa de Deus está escondido no entendimento do mistério da piedade. E o que é o mistério da piedade, que tem tudo a ver com devoção? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Quem é esse? O mistério da piedade é alguém. O que torna a piedade possível é que antes de você querer vir, ele veio primeiro. Ninguém é mais interessado em comunhão do que Deus, meus irmãos. Nessa a gente sempre sai perdendo.
Eu não tenho força. Eu tenho força. Só faz assim com o calcanhar que eu te levanto. Bora, 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 bora. O mistério da piedade está que ele não só encarnou, ele se humilhou e não fez isso somente, ele foi recebido na glória. Aí eu preciso colocar mais uma. Nós estamos pregando junto, né, bicho? Os irmãos entendiam isso. A nossa piedade ou devoção só é possível porque tem alguém mais interessado nisso do que a gente. Ali era uma briga feia entre Davi e o Senhor, brincadeiras à parte, mas ele sempre perdia. Você sempre ganha de mim, Senhor. Você vai me buscar lá entre as ovelhas, você me busca no meu palácio. Quando eu botei tudo a perder, eu fiz a maior merda da minha vida, você chamou o meu amigo para dizer: tu és este homem, ó rei. Volta para mim. E aí Pedro diz: Simão Pedro, 2 de Pedro capítulo 1, versos 1 ao 4. Servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos tem doado todas as coisas que nos guiam à vida e à piedade. Não vou ler o resto. Você só pode ser piedoso e devoto porque tem poder disponível para isso. Não há desculpas. Não há. Deus não é incoerente. Ele não pede: me dê devoção que exija de você esforço. Ele me diz: me dá de volta o que eu já pus em você. Tem um Espírito Santo e de santidade que está dentro de você, e Ele te impulsiona todos os dias na minha direção. Há uma comunhão eterna em você, te chamando para comunhão divina comigo. Não há desculpas. Não há desculpas. Não há desculpas, irmãos. Não há desculpas. Não há desculpas. Não há desculpas. Não pode haver desculpas. As nossas desculpas, todas elas são pecado, e nós precisamos nos arrepender. Pois quem nos separará do amor de Deus? Será a angústia? Será a culpa? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Eu estou bem certo, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. És tudo pra mim. Dê a sua resposta, meu irmão, nesta manhã. Como eu te amo, E como eu te adoro. És tudo pra mim. E como eu te amo, como eu te adoro. És tudo pra mim. E como eu te amo, e como eu te adoro. tu és tudo. És tudo pra mim. És tudo pra mim. Irmãos, a Bíblia fala que quando Davi estava entrando com a arca para dentro de Jerusalém, a sua esposa Mical, ela ficou na janela, e na janela ela falou: que exagero, por que você está fazendo isso? Por que você está dançando desse jeito na frente das mulheres, na frente das moças do povo?
Você é um rei. Você tem que ser um homem polido. E ela estava assim, vendo de longe pela janela. E a escritura fala que por causa daquilo que ela fez, ela ficou infértil. Devoção está associada à fertilidade espiritual, meu irmão. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Estou liberando uma palavra nessa manhã sobre você. Devoção está ligada diretamente à fertilidade espiritual. O que nós vamos fazer? Nós ficaremos na janela como Mical, olhando um homem queimar como Davi queimava? Nós ficaremos na janela, criticando aquele que está sendo voluntário, criticando aquele que está sendo espontâneo? Ou nós vamos descer e falar, eu vou para lá também? Ou nós vamos descer e falar, eu também vou dançar, eu também vou pular? Porque a presença de Deus chegou. A presença de Deus chegou. O que nós vamos fazer? Saia da janela! Saia da janela! Saia da janela! Vem, vem! Sai da janela! 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 Desce, 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 dance, dance. Desce, 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 vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Saia, saia. Você não tem que dar audiência. Você precisa se unir à espontaneidade, se unir à voluntariedade. Se una. Existe alguém dançando, dance. Existe alguém queimando, queime. Faça isso em nome de Jesus. Vamos. A canção não mudou. A canção não mudou. Continuo dizendo te amo. A canção não mudou. A canção não mudou. Eu continuo dizendo te amo, te amo. Oh, a canção não mudou. Continuo dizendo te amo. A canção Inativo significa preguiçoso. Em grego, infrutuoso. não mudou. Pleno conhecimento. Continuo dizendo te amo, te amo. Existe vida, existe vida. Ele está gerando vida. Vamos, vamos. Enquanto você se expõe, enquanto você se expõe, Ele gera vida. Ele gera vida. Vamos lá. A canção não mudou.
a canção não mudou. Não tem problema se você não sabe dançar, não tem problema se você não sabe cantar, não tem problema. Você queima, queima. Se você queima, queime, 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 queime. Vamos, famílias que queimam, famílias que queimam, famílias que queimam, famílias que queimam, famílias, famílias que queimam. Vem, 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 os três, famílias que queimam, famílias que queimam, famílias que queimam, famílias que queimam, famílias que queimam. Vamos, 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 vamos. Podem me tirar o ouro, a prata, minha casa, minha família, os meus amigos, só não me tirem, meu Senhor. Podem me tirar o ouro, a prata, minha casa, minha família, os meus amigos, só não me tirem, meu Senhor. Diga, diga isso. Podem me tirar o ouro, a prata, minha casa, minha família, os meus amigos, só não me tirem, meu Senhor. Podem me tirar o ouro, a prata, minha família, os meus amigos, só não me tirem, meu Senhor. Podem me tirar o ouro, a prata, Minha casa, minha família, os meus amigos, só não me tirem, meu Senhor. podem me tirar o ouro, a prata, minha casa, a minha família, os meus amigos. Senhor, nós oramos nesta hora. Nós oramos agora por aqueles que estão frios na sua devoção. Oramos para que o fogo da paixão consuma o interior deles. Fogo da paixão consuma o interior. Com brasas do altar, consuma o interior. Em nome de Jesus. Espírito Santo, faça a tua obra no interior. Aqueça, aqueça, incendeia, incendeia, incendeia os homens, incendeia as mulheres, incendeia os jovens, incendeia os velhos, incendeia as crianças, incendeia, Senhor, incendeia, Senhor. A única reputação que nós zelamos é a reputação, é a fama que vem de você. Como você está me vendo? Como você está me vendo, Senhor? Então eu oro em nome de Jesus. Nós oramos nesta hora, repreendendo a frieza do nosso meio, a indiferença, em nome de Jesus, o sentimento de solidão. Pai, nós colocamos os nossos joelhos no chão nesta hora para clamar: incendeia a tua igreja, incendeia o teu povo, incendeia com paixão, incendeia com lágrimas, incendeia, 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 incendeia. É o nosso anseio, é o nosso desejo. Incendeia o teu povo.
Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico aproveita para muito pouco, mas a piedade é muito proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação. E é para esse fim que labutamos e nos esforçamos muito, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Irmão, se você não sabe ser piedoso, se você não sabe ser devoto, essa casa vai te ensinar. Deus está pondo esta casa em ordem. Ordena e ensina. Mas não deveria ser o contrário? A gente põe em ordem enquanto vai vivendo no meio de vocês. Talvez esse fim para você aqui de reunião seja um misto de sentimentos. Essa palavra não pode deixar você voltar para casa com culpa. O mistério da piedade precisa dizer para você o seguinte: ninguém tem mais interesse na sua comunhão com Deus do que Ele mesmo. Então agora é hora de exercitar-se na piedade. Não é exercitar a piedade, porque senão você vai querer fazer só devocional. É exercitar-se na piedade. Deus vai começar a conduzir você por uma vida por meio da devoção, que vai provar sua fé. Prova-me, esquadrinha-me. Uma hora a gente fala sobre isso. No texto de Pedro que nós lemos, e que eu omiti o restante, fala de uma jornada. A jornada da devoção ou da piedade também. O fim dela é que a gente não seja preguiçoso nem estéril. Essa não será uma casa de gente preguiçosa e nem de gente estéril. Irmão, acredite, devoção para nós não é tempero. Devoção para nós é essência. Volte para o seu lugar em nome de Jesus, se você consegue. Se não consegue, fica aí mesmo, aproveita a vibe. Aleluia! Meus irmãos, louvado seja o Senhor. Como diz o salmista, enviou-nos a sua palavra e nos sarou de tudo o que era mortal. Não admita mais nenhum dia, nenhum só fora da presença. É perigoso demais. Eu que gosto de viver perigosamente, esse perigo, esse eu não corro. Qualquer outro, meus irmãos, entra na cota do que eu ressuscitarei no último dia. Esse perigo eu não corro. Você está feliz? Pronto para uma vida de devoção? Um dia, intensamente, de cada vez. Exercita-te. Eu brinquei com o Zé quando eu cheguei. Bicho, essa manhã eu descobri uma coisa. Timóteo virou meu personal trainer agora. Ele era patola por fora e patola por dentro. Mega por fora e mega por dentro. Quando ele ficou top fora, Paulo falou: jovem, você ainda tem muito para aprender.
Está na hora de você fazer ginástica espiritual. Exercita-te em grego é a expressão ginazo, que fala justamente da disciplinada prática de todos os dias, pessoalmente, viver devoção.